Muito boa tarde, Peterson. Boa tarde, Zé Dias. Boa tarde a todos que fazem esse empreendimento. Que eu lhe disse, talvez há 5 anos atrás, né? Eu disse que esse era o grande empreendimento, porque esse era o futuro, né? A TV Diário do Sertão, quer dizer, essa comunicação horizontalizada, das comunidades, dos locais, ou seja, não tinha aquela coisa vinda de uma região que não é nem a sua e que descia aqui. E isso está mudando, eu acho que a paisagem da informação, da comunicação. E é um prazer muito grande estar aqui, né? Estar aqui com vocês todos. E estou à disposição, né, de vocês para as perguntas que vocês julguem importantes para Cajazeiras, para o Sertão e, na verdade, para o mundo, né? Porque o mundo pode estar nos vendo. Pois bem, quem quiser mandar alguma mensagem em áudio, apenas em áudio, você tem que mandar um áudio com seu nome e a sua cidade para o 83-3531-2251. A gente vai ter, inclusive, participações de alguns companheiros também da região. Não é isso, José Dias Neto? Fica à vontade. Com certeza. Ricardo, ia aproveitar nessa primeira pergunta justamente para saber, o senhor mais uma vez visitando essa região do Sertão da Paraíba. Qual é a agenda, o que é que Ricardo tem tratado nessa caminhada, nessa pré-candidatura ao Senado Federal? Com quem Ricardo dialoga quando visita essa região? Já que hoje o senhor não ocupa mais nenhum cargo político. O senhor é político por natureza, como cada cidadão é e o deve ser. Mas hoje o senhor não é mais governador, como antigamente, que dialogava com vereadores, prefeitos. Como é hoje, Ricardo? Não ter nenhum cargo, não possuir nenhum cargo eletivo e visitar essa região e dialogar. Qual é a pauta? Com quem é que Ricardo conversa? Eu converso com queridos companheiros, né? O próprio deputado Jeová, Rivelino, Nonato, porque para mim a vida sempre foi essa. Eu nunca me conduzi, vocês sabem disso, eu nunca me conduzi pela institucionalidade. Eu sempre me conduzi pelas relações que poderiam perdurar e elas perduraram. Eu sou muito agradecido, Zé Dias Neto, pelo que eu tenho. Eu nunca busco saber aquilo que eu perdi. Se perdi é porque teve algum motivo para isso. E se o motivo não foi meu coração está apacentado, está em paz, compreendeu? Eu continuo a pensar as mesmas coisas, eu ando de cabeça erguida por esse estado afora. Eu sei o que é subir uma estrada de Bernardino Batista e saber o que é que essa estrada mudou na vida de todo um povo. E mais do que isso, saber que aquela cidade não define uma eleição para governador, por exemplo, mas eu fiz, né? Então, nós pegamos lá 8, 10 milhões e temos essa cidade aqui, mesmo pequenininha, precisa ter isso. Eu sei o que é para triunfo, para, né, você fazer uma adutora, como a que vem de Capivara, mesmo sem ter água lá em Capivara. Que chegue lá, está sendo abastecido por outro. Mas eu fiz, porque quando nós complementarmos as águas de São Francisco para abastecer Capivara, nós vamos ter segurança hídrica. Eu não poderia esperar que a água chegasse para depois fazer a adutora. Eu tinha que fazer a adutora antes. Ou seja, eu estava pensando lá na frente, uma geração à frente. Então, isso me conforta muito, porque fora do campo da política, né, eu sempre vou ter apoios, porque eu vou ter reconhecimento da população. Em Santa Helena eu tive ontem, apoiado por toda a oposição unida, né, apoiado pela oposição de Bernardino Batista, e você pode até estar pensando, sim, mas antes a situação estava com ele, e eu não posso responder isso, quem tem que responder são os que me apoiavam e deixaram de me apoiar. Ricardo, e o porquê. O senhor se incomoda diante de uma realidade como essa, porque, por exemplo, o senhor foi governador 8 anos, e principalmente eu falo com muita propriedade dessa região, estive várias vezes o acompanhando, e sempre essa região, por exemplo, tanto Cajazeiras como Souza, Vale do Piancó, a atual situação era da sua base, e hoje o senhor recebe o apoio da oposição, de quem, quando o senhor esteve no governo do estado, não estava do seu lado. Incomoda, Ricardo Coutinho, essa realidade ou não? Sinceramente, não, né?
Deixa eu complementar, porque eu vou falar a linguagem do povo aqui. Quem está assistindo, porque na realidade a gente está falando para várias regiões. Imagina o cara que está lá no pé da serra, lá no Vale do Piancó, tem várias emissoras de rádio. Quem está em Pombal, quem está em Souza agora nos acompanhando, o pessoal que está lá em Bernardino agora, acompanhando pelas rádios, Rádio Triunfo, que o senhor passou por lá, Santa Helena agora. Imagina o pessoal dizendo assim, peraí, Ricardo, quando vinha aqui, era todo mundo braço a braço, prefeito, secretário, vereador, levantando o braço, lavaram com o Ricardo. E hoje Ricardo chega e esse mesmo povo que estava com o Ricardo hoje diz, não. Olha, Peterson, na minha opinião, eu não tenho, e o povo não espera de mim explicação para isso, espera dos outros, não minha, porque eu não mudei. O senhor não se sente traído, não? Não, eu olho para frente. Eu sou um cara que eu ainda consigo pegar, fazer das experiências lições de vida, né? E eu sei daquilo que eu posso contribuir nesse cenário nacional. Eu sei do papel que eu posso ter num eventual governo do presidente Lula nessa relação direta com a Paraíba. Eu sei disso, eu sei que, sabe, eu sei que eu tenho um conhecimento privilegiado da realidade paraibana. Eu aprendi muito, Zé Dias Neto. Eu não era aquele governador que achava que sabia tudo, me trancava dentro de uma redoma. Eu ia ouvir, eu ia visitar. Eu sou o governador que mais visitou quilombolas, comunidades ciganas, comunidades rurais. Eu ia onde a política tradicional não via o Ibope, não via o poder. Eu fiz isso, então eu não mudei. Se alguém mudou nisso, paciência, tem até direito de mudar. Agora eu, efetivamente... Se o senhor pudesse voltar no tempo, faria tudo do mesmo jeito ou mudaria alguma decisão? Eu faria as coisas... Exatamente, né? Do mesmo jeito? Não, tomaria as mesmas decisões que tomou? Não, eu não sei se... Porque depende de cada decisão, né? É claro que nessa caminhada você tem coisas que eu gostaria de ter feito melhor, tem coisas que eu poderia ter feito melhor, enfim. Mas do ponto de vista das grandes decisões, de quebrar privilégios, de olhar para os esquecidos, de olhar para a Paraíba como um estado a partir das cidades pequenas. É claro que eu faria da mesma forma, porque eu entrei para isso. E eu sabia que nós teríamos uma reação, até certo ponto violenta, eu não sabia que era tão violenta, mas eu sabia que nós teríamos uma reação de quem estaria perdendo esses privilégios, como efetivamente aconteceu. Agora, eu teria que fazer isso, porque é o que eu acredito. Né? Eu faço política para isso. A Paraíba foi o último estado do Nordeste a quebrar o ciclo das oligarquias. Não é brincadeira isso. No século XXI, 2010, e quebrou comigo. Então, eu não podia fraquejar. Eu tinha que dizer, olha, eu tenho que compreender a Paraíba. O dinheiro do povo vai ter que aparecer, e apareceu. Né? Se você olhar para Cajazeiras... Sabe, se eu for aqui citar as obras, não vou fazer isso, mas as obras, os investimentos são enormes, são muitos. E quando você olha hoje, ou você olha antes, né, com exceção de Wilson Braga, né, mas que foi um governo que olhou muito para o Vale do Piancó, mas a grande maioria aí você não encontra, né, a presença do Estado. Eu fiz com que o Estado estivesse presente. Desde Cochichola, desde Bernardino Batista, desde Triunfo, todas as cidades. Então, Carrapateira? Carrapateira, eu vou estar hoje à tarde em Carrapateira, né? E vou me reencontrar com Carrapateira, foi a última cidade que nós tiramos do isolamento. Eu estou dizendo Carrapateira porque eu lutei muito enquanto radialista, com todos os governos, e era toda pergunta que eu fazia para Maranhão, quando o Ricardo chegava aqui, vai fazer. E foi, de fato, a última estrada a ser feita. A última estrada a ser feita, 1º de maio de 2017, nós inauguramos Dia do Trabalho. Nós inauguramos a estrada de Carrapateira, que tinha tido 8 ordens de serviço. Isso não é brincadeira. Por 8 vezes a população foi enganada. E eu, que não prometi, fui lá dar uma ordem de serviço num tabladozinho de 30 centímetros de altura, olhando para a cara do povo e dizendo, vocês não estão acreditando, não. Eu disse isso mesmo, eu lembro como hoje. Vocês não estão acreditando porque vocês já foram enganados muito. Agora, a estrada vai ser feita, né? E deixei a adutora também feita.
Então, uma cidade daquele tamanho, você leva água e estrada? Você olha para Cochichola, leva água e estrada. Olha para Bernardino Batista, água e estrada. Então, a estrutura, a infraestrutura de um município, de uma região, de uma cidade, ela está aí, água e estrada. E educação, que graças a Deus eu vou carregar esse título honroso para mim de ter sido o governador que mais escolas construiu na história da Paraíba. Inclusive, mais da metade das que eu construí foram em municípios, ou seja, entendendo a educação como um sistema e não simplesmente olhando para a educação estadual, sem levar em conta que o aluno da escola estadual está vindo em grande parte dos municípios. Então, nós agimos dessa forma, né? Então, essa bagagem me dá um certo conforto, né, de andar pela Paraíba. Como bem disse Zé Dias, eu posso não ter o apoio da institucionalidade em algumas cidades, mas eu encontro onde tomar uma água, onde tomar um café e onde abraçar as pessoas, né? Eu consegui construir isso porque eu fiz uma opção de vida. Essa opção foi democratizar o Estado, criar o orçamento democrático, sabe? Foi não permitir que a política dominasse os territórios completamente. Ricardo, nós sabemos que quando, por exemplo, é um governador, quando ele visita determinada região, a população, logicamente, pelo cargo, tem dificuldade de ter acesso. Agora que o senhor disputa esse cargo e tem essa oportunidade de andar no meio do povo, dialoga diretamente com a dona de casa, com o trabalhador, com o jovem. O que as pessoas dizem a Ricardo hoje, ex-governador, depois de 8 anos? O senhor agora é pré-candidato ao Senado. O que o povo tem dito a Ricardo? Já que agora, digamos que o povo tem acesso mais fácil a Ricardo Coutinho. As pessoas dizem muito uma palavra chamada, um sentimento que eu acho fundamental, chamado gratidão, né? E eu digo, sabe o que para elas? Eu não fiz favor a ninguém. Eu fiz o meu dever, eu fiz a minha obrigação, eu fiz aquilo ao que me propus. Eu não estava atrás de um emprego. Eu não estou atrás de um emprego de ser senador. Eu estou atrás de cumprir um papel que me parece importantíssimo na conjuntura nacional, na conjuntura de Brasil, na conjuntura paraibana, e acho que eu tenho capacidade acumulada para poder desenvolver esse papel, né? Então as pessoas dizem muito, e são as coisas que às vezes em grande parte, não aparecem, né? Lá em Várzea da Ema, lá em Santa Helena, né? Você chega e tinha lá um rio que toda vez pegava uma chuvinha e não dava, ninguém saía. Eu fiz a ponte. Simples. Eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de abastecimento de água em comunidades rurais. Pegava a água, construía a rede e fazia. Isso não saía em jornal nenhum, não saía em rádio nenhum, mas estava lá, né? Não, é 160 mil, 200 mil, 300 mil, nada para o Estado. Porque eu acho que o grande mérito, sinceramente, da minha passagem pelo governo, foi ter dito à população que o problema da Paraíba não era aquele discurso, nós somos coitadinhos, nós não temos dinheiro, não tem dinheiro para nada, nada pode ser feito, tem que vir uma emenda federal, tem que vir... Eu governei sem emenda federal. Eu governei com financiamentos, que o Estado estava pagando normalmente, e governei com recursos próprios. Onde você vai, você encontra lá a presença do Estado. Ora, nós passamos 7 anos de seca, né? De seca braba aqui, dos 8 anos, 7 anos. Nesses 7 anos, né, eu entrei com o quê? Com ração. Ora, foi o Estado que entrou com ração para que as 4 patas não arriassem da cabra, do bode, da novilha. Sabe qual é o resultado disso? Pega o IBGE de 2018, a Paraíba foi o único estado do Nordeste que aumentou o seu rebanho bovino, que não é grande, mas aumentou. Todos os demais, em função da seca, reduziram. E nós passamos, nesse período, a ser o maior produtor de leite de cabra e ter o maior rebanho caprino do Brasil. A ração foi fundamental, eu sei disso. E a ração não podia faltar, porque se eu faltasse com a ração, eu prejudicaria daqui a algum tempo a economia da Paraíba. A microeconomia. Então, eram coisas que alguns não entendiam, que exigiam isso, do O10 para aumentar, do O10 para... E eu dizia, não dá, porque tem coisas que eu não posso reduzir.
Eu não posso acabar, eu tenho que segurar isso aqui. Então, se eu tiver que tirar, eu tiro da máquina. Seja da máquina do executivo ou dos demais poderes. É claro que muita gente não entendeu a seriedade disso que eu sempre coloquei, mas eu faria tudo novamente. Por quê? Porque está aí uma Paraíba muito mais sadia, apesar do retrocesso que, infelizmente, acometeu ao longo desses 3 anos e meio. Mas a Paraíba hoje é muito mais sadia, porque o povo experimentou a capacidade e a possibilidade concreta de viver melhor, de exigir mais do Estado. Né? E eu acho que esse ciclo vai nos trazer uma bonança, né? A partir do momento que a gente consiga recuperar aquele ritmo, aquele nível de investimentos e os programas que eu acho que são muito importantes, né? Você olhar para um ensino integral, para um ensino técnico que não tinha na Paraíba, fomos nós que implantamos, olhar para a velocidade com que a rede estadual do ensino desenvolveu, saber que em 2010 a rede estadual do ensino da Paraíba aprovou 368 estudantes no Enem para a universidade pública e em 2018 3.800. Então é indiscutível, né? O avanço do Estado. Então, se nós avançamos é porque nós demonstramos que a Paraíba tem capacidade para isso. E não adianta esse discurso, não tem dinheiro, é pobrezinho, não, é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Nós estamos conversando com o ex-governador e pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho. A entrevista, o pessoal perguntando se é ao vivo, é ao vivo, são 12h36 dessa quinta-feira, ele está de forma presencial aqui com a gente. Você pode mandar sua pergunta, que já a gente vai começar a rodar aqui. Inclusive tem perguntas também dos nossos correspondentes. Ricardo, hoje eu poderia estar falando hoje com o senador Ricardo Coutinho. O senhor teve a oportunidade de colocar o seu nome à disposição, mas preferiu ficar no governo do Estado pelo um projeto, como o senhor mesmo dizia nas entrevistas. E hoje o senhor é bombardeado pela oposição a Ricardo Coutinho, dizer que, primeiro, que você não é candidato, o senhor está se colocando como pré-candidato, mas o que a gente vê na maioria da imprensa é que Ricardo não pode ser candidato e não será candidato, até mesmo pelos próprios, os outros que estão disputando essa vaga com o senhor. Ricardo hoje pode ser candidato? É a pergunta que todo mundo, quando a gente anda, né, Zé, no Vale, no Pombal, em Souza, em Cajazeiras, quando a gente faz programa, o pessoal diz, mas Ricardo vai poder ser candidato? Ricardo vai poder registrar sua candidatura? Porque Ricardo já poderia ter sido senador e agora ele sem ninguém, será que ele vai poder ser candidato de acordo com essas acusações que estão fazendo contra ele? O que é que Ricardo tem a dizer àqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo? Olha, eu fico muito feliz em ver que a oposição a mim, a única coisa que tem a dizer é isso, né, que eu não sou candidato. Se eu, sem ser candidato, na visão deles, eu já estou aí beirando os 40%, daqui a pouquinho, quando efetivamente esse discurso cair por terra, eu acho que eu posso chegar aos 60%. Né? E por uma razão muito simples, você não apaga as coisas que são feitas. Se as coisas são ruins, elas não se apagam. Se são boas, você também não consegue apagar. Eu penso que nada vence o trabalho. O trabalho está ali, né? Ou seja, é palpável. A condição de vida das pessoas, ao verem, por exemplo, né? Meu filho andava ali para ir para a escola num pau de arara em cima de um caminhão. Chegou aqui um governador e botou ônibus. Acabou com o pau de arara. Né? Meu filho tinha uma doença do coração, não tinha onde operar. Chega um governador que faz 1.550 cirurgias cardíacas, inclusive muitas congênitas em crianças recém-nascidas, muitas e muitas e muitas, né? E cria um programa que salvou milhares de crianças da morte, devolveu a elas a vida, com dinheiro do Estado, sem um centavo do SUS. Então, quando você percebe isso, né, você percebe que esse discurso de que eu não serei candidato é totalmente insuficiente por parte dos adversários. Os adversários não têm o que dizer de mim, né? Além das mentiras cotidianas que infestaram o nosso noticiário ao longo dos últimos 3 anos, né? Essa perseguição terrível, essa calúnia desenvolvida que ela não parecia na época que não iria acabar nunca, né? Pois bem, eu serei candidato, eu tenho um recurso, aliás, tenho mais do que um recurso, né? Eu serei candidato, as pessoas que querem, que me respeitam, poderão votar em mim, e eu tenho, repito, essa é a discussão que os meus adversários não querem fazer. Eu acho que eu tenho capacidade de ser um grande senador da Paraíba.
Eu tenho conhecimento, modesta parte, eu tenho conhecimento. Modesta parte, eu tenho coragem. Coragem. Porque coragem não é para todo mundo, não, amigo. Coragem é para poucas pessoas. Eu tenho coragem, eu tenho posição política. Eu não fico em cima do muro, eu não mudo de posição ao sabor dos ventos. Vocês lembram que quando começaram a desestruturação do país, a desestruturação democrática do país, eu me levantei, convenhamos, pouquíssima gente estava ali. Vocês sabem disso. Verdade. Eu me levantei e disse, não, isso é golpe. Isso não dá certo, nós somos contra. Liguei para a presidenta Dilma, ela já fora. Digo, vem aqui na Paraíba. Não. Presidente Lula, né, acossado pelas mentiras contra ele. Liguei no dia, era 9 de março de 2017, à noite, já eram umas 11 horas da noite. Pedi para acordar, ele estava acordado, mas disse, olha, me desculpa aí. Disse, olha, vem aqui para a Paraíba. Quando, Ricardo? Daqui a 9 dias. Disse, eu vou. Vamos inaugurar com o povo a transposição. Né? Então, eu tomei posições que tomaria todas, mesmo pagando o preço que eu paguei. Tomaria todas novamente. Então, eu acho que o Brasil está precisando de representantes dessa forma. E por essas posições, o senhor acha que foi perseguido? Ah, sem dúvida nenhuma. Não, isso é indiscutível. Qual é a perseguição, Ricardo? Para ser muito claro, para quem está nos acompanhando perseguição é a agora. seguinte... Qual foi o preço, qual é o preço que Ricardo paga hoje por ter tomado essa decisão? A perseguição, ela é bastante clara. A Paraíba se tornou a porta de entrada da resistência democrática do Nordeste do Brasil, isso é fato. No momento em que todas as instituições sucumbiram ao lavajatismo e aquela maluquice que tomou conta do Brasil de perseguição, não foi só a Lula, não foi só a Ricardo, foi a muita gente, né, espalhada por esse Brasil. Minha esposa, ela até vai lançar um livro agora, nesses dias, sobre lawfare, com outro enfoque, né, mas vai lançar um livro. Ela levantou que tem no mínimo aí umas 2.000 pessoas prejudicadas fortemente, prejudicadas profissionalmente, politicamente, que sofreram perseguições. Eu sabia que seria perseguido. Não foi uma novidade, mas não dessa forma, porque se chegou ao cúmulo de me acusar de coisas sem ter um centímetro de prova. E como foram os dias dentro da prisão, já que o senhor também foi preso, assim como foi com Luiz Inácio Lula da Silva? Não, eu fiquei 2 noites, né? Uma noite. Mas sabendo de tudo isso, o que foi feito pela Paraíba e está lá naquele quarto fechado? Olha, eu compreendia o que é que estava acontecendo no Brasil. Eu sabia disso, né? Eu visitei o presidente Lula 2 vezes. O presidente Lula, quando sai de Curitiba, no segundo dia, e eu deixei o primeiro dia para ele descansar, mas no segundo dia eu liguei e disse, no primeiro dia à noite eu liguei e disse, olha, amanhã eu estou indo aí. Você está disponível? Não, vem aqui e tal. Eu fui lá dar um abraço nele e tal, e, enfim, conversar. Naquela oportunidade, segundo dia que ele sai de Curitiba, ele disse, Ricardo, você tem que ir para o Senado. Estão derrubando e destruindo a política dentro do Congresso. O Senado é fundamental. Você tem que ir para o Senado. Eu não disse nada, né? Porque eu sabia que estavam armando a mesma coisa contra mim. Eu via as mentiras que saíam de dentro de um setor do Ministério Público, eu sabia que saía de lá. Me diziam isso, né? Eu sabia, eu estava vendo. Ah, Ricardo tem casa, imóveis, lá em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Rapaz, não é a coisa mais fácil você provar? Mas é tudo mentira. Você percebe, Zé Dias, que eles calaram, porque o objetivo deles era só me excluir da política. Como quiseram excluir Lula da política, como quiseram excluir Fernando Pimentel de Minas Gerais da política, como tentaram excluir Gleisi Hoffmann da política, ou seja, tira esse cara da política, que aí estamos tudo certo, porque esse cara cometeu a heresia de tirar os nossos privilégios, né, e colocar para servir ao povo. Então, você já viu alguém que tivesse um mínimo de culpa falar o que eu falo? Isso não existe. Por que não apresenta uma única prova? Cadê um superfaturamento? Cadê um desvio? Cadê um centavo que Ricardo, né, nem como governador, na verdade, na minha vida, eu tenho 61 anos, na minha vida inteira,
Me coloque um saco de pipoca que eu tenha comprado na minha vida com um dinheiro que não fosse meu, legitimamente meu. Me coloque qualquer bem que eu possa ter que não tenha sido através de transação bancária. É simples isso, não é? Não tem a história do rastro do dinheiro. Por que não fizeram isso comigo? Sendo que achavam que eu calaria. E eu estou aqui mais do que nunca, amigo, cheio de vontade de democratizar o Brasil, né? De reconstituir o Estado de Direito, não só reconstituir, mas melhorar o Estado de Direito. Cheio de vontade de pensar na lógica de desenvolvimento econômico regional. Eu tenho capacidade para isso, amigo. Eu já demonstrei. Nós do Fórum de Governadores, nós projetamos o consórcio Nordeste. Né? O Nordeste chegou àquele patamar de 2018 porque tinha gente que pensava isso. Eu estava no meio dessa gente, desses governadores. Né? E lhe digo uma coisa, as coisas não param aí. Né? Não param aí. Aqueles que fizeram mal à democracia ou ao Estado de Direito precisam responder por isso. Porque se não responderem, nós não vamos ter essa ferida sanada. Não é vingança, é responsabilidade histórica. Né? E eu, que sei que perderei muita coisa aqui na Paraíba, já estou logo dizendo, sei que perderei, mas eu vou encontrar a justiça. Eu sei que eu vou encontrar a justiça. Né? Eu sei que aquele surto que nós tivemos no país perdeu a força a partir da desmoralização, principalmente da Lava Jato. Né? Você tem um procurador corrupto, você tem um juiz corrupto, os dois corruptos, tratando de tirar alguém da disputa presidencial, alterando a democracia. Mas para que fez isso? Não só pelo ódio, mas para poder subjugar o Brasil aos interesses naturais da grande potência em decadência, que é os Estados Unidos da América. Então, isso não é fantasia, isso é real e concreto. Aliás, os documentos já apontam para isso. Então, eu aqui, o meu sentimento é o seguinte: eu sei por que me atacaram. E me atacaram porque a minha estatura é maior do que a deles. Essa ferida de Ricardo já está curada? Eu olho para frente, querido. Eu olho para frente. Mas quando olha para frente, essa ferida está curada do passado? Não. Uma coisa é você não ter nenhum sentimento revanchista. Eu não tenho nenhum sentimento revanchista. Outra coisa é você saber que você precisa sanar para que jamais esse tipo de coisa que agrediu fortemente, profundamente a democracia e que culminou na estagnação da nossa economia. Afinal, é uma década com PIB zero. Uma década, 10 anos. Nós perdemos 10 anos. Então, isso precisa ser sanado para que não volte a se repetir. Só se sana esse tipo de coisa, né, sendo leal com a história verdadeira. Então, é preciso colocar isso. Eu vou trabalhar nessa linha. Preciso colocar isso para que os promotores de tudo isso sejam identificados, para que o povo saiba de tudo e que a gente se cure disso. Não é nada pessoal, não tem nada a ver com Ricardo Vieira Coutinho, é com Brasil, é com democracia, é com economia, porque eu quero ver um país, né, que já foi a 6ª economia do mundo, hoje é a 14ª economia do mundo, voltar a ser respeitado no mundo, voltar a oferecer ao nosso povo uma condição de vida muito superior a essa que nós temos. Né? Eu quero ver, a partir de janeiro, a agricultura familiar voltar a ter crédito agrícola, voltar a ter PAA, voltar a ter PENAI, né? Voltar a ter, eu espero incluir, política de ração, porque eu vi o bem que nós fizemos à Paraíba, portanto, é a minha experiência que eu sei disso, voltar a ter, ou passar a ter, que eu acho fundamental, uma política de irrigação, criar um PRONAF específico para colocar irrigação com energia solar. Deus não cobra. Deus não cobra taxa, não cobra imposto. O sol está aí. Você com uma placa, eu fiz essa experiência, pode ir lá em Gurinhém, em Mogeiro, está lá, meu governo. Estão querendo taxar, né? A partir de janeiro. Estão taxando, mas eu quero fazer por fora. Não é pelas distribuidoras. O lobby das distribuidoras, e nós vamos ter que rediscutir o novo marco regulatório das energias ditas alternativas, porque não é possível.
Não é possível você ser taxado. Na minha época não se pagava imposto, hoje está pagando. E além disso, nós vamos ter uma diminuição da energia injetada progressivamente até chegar a 50%. Não é justo isso. Eu quero rediscutir isso, né? Mas eu quero olhar para a agricultura familiar e dizer, amigo, você vai ligar a sua bomba de irrigação, sabe, durante o dia ou à tarde, ela vai funcionar e não precisa entrar na distribuidora, não. Eu quero que ao invés das grandes fazendas eólicas, solares que nós temos hoje, como estratégia de desenvolvimento para a substituição da matriz energética, eu quero que seja feito na residência. Compreendeu? É diferente. Eu quero que a gente olhe para a Alemanha e aprenda um pouco, né? Na residência. Eu quero que na residência você tenha lá a sua placa solar, com preços acessíveis, não pague mais energia, e essa energia produzida pelos rios, né, pelas usinas hidrelétricas, produzida por essas grandes fazendas, sirva para a nossa indústria, para o nosso comércio, sirva para um outro tipo. O residencial, nós podemos dar ao Brasil a grande autonomia que ele precisa ter. É isso que me parece fundamental. Quem faz isso? A política. Quem faz isso? O Congresso. Eu quero estar no meio disso para poder discutir esses temas que são essenciais. O Brasil estava tendo aí quase que apagões. Chegou a ter alguns. Ou seja, nós precisamos ampliar nossa matriz energética. O Nordeste é privilegiado. Mas o Nordeste mas nós precisamos inverter essa lógica das grandes fazendas, dos latifúndios, para o consumidor residencial, né? Dando a ele, tirando taxações e dando a ele a capacidade de consumir aquilo que Deus nos dá. Então são coisas que eu penso que o Congresso precisa fazer, como vai ter que fazer esse encontro com a verdade. Encontro com a verdade, coisa que nós nunca fizemos corretamente, sempre ficava alguma coisa. Nós saímos de uma ditadura onde não tinha culpado. A própria Comissão da Verdade. A própria Comissão da Verdade. Nós saímos de uma ditadura onde você não tinha culpado. Como é que é possível isso? Derrubam o regime, né? Derrubam e ninguém foi culpado. Todo mundo foi igualado. Como não, aqui não tem agressor nem agredido. Como é que pode isso? Por isso que nós pagamos tantas interrupções democráticas, porque até hoje nós não tivemos assim a capacidade e talvez a coragem e a determinação de fazer um encontro com a história verdadeira, né? Eu acho que só os grandes povos fazem isso e você olha para o mundo, todos eles em algum momento fizeram. Todos fizeram. Todos tiveram algum tipo de ruptura popular, que eu falo. Se você olhar para o México, para a Argentina, para o Chile teve um recentemente. O processo do Chile é riquíssimo, nós temos que aprender. Agora, você imagina um mundo que já é multipolar, por conta da China, da Rússia, né? Você imagina uma América do Sul, toda ela mudando de cenário, a presença do Brasil, né, presidido por um presidente Lula, a força do Brasil nisso, nós vamos ter um outro mundo para poder desenvolver, espero eu, voltado para a elevação das condições de vida, né, da dignidade dos povos, né, particularmente do povo brasileiro. Nós estamos conversando com o pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho. Vamos rodar aí, Zé Neto. Vamos começar lá para o João Pessoa, né? Vamos começar para o João Pessoa com o Alisson Bezerra, mas os meninos caiu o link dele. Vamos para Vale do Piancó. Vale do Piancó, Claudinho Nepó tem a pergunta direto dos estúdios aí da TV Diário do Vale, que é a nossa afiliada no Vale do Piancó. Alô, Claudinho. Boa tarde, Peterson Santos, José Dias Neto, internautas e telenautas que acompanham a TV Diário do Sertão. Boa tarde aí ao pré-candidato, ao senador Ricardo Coutinho. Ex-governador Ricardo Coutinho, no Vale do Piancó o senhor tem inúmeras obras, né? Dentre elas, nós podemos citar a adutora de Nova Olinda, que hoje encontra-se parada. Há mais de um ano que a cidade de Itaporã, Pedra Branca, não usufrui daquele trabalho. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento e por que essa adutora ela está parada. Alguns dizem que é um material que foi usado que não presta, outros dizem que é falta de manutenção. Eu não sou engenheiro, mas gostaria de levar esse assunto ao senhor. E o outro é se o senhor chegar lá
ao Senado Federal. Como é que o senhor já está analisando essa questão da transposição das águas do Rio São Francisco pelo nosso tão esperado rio aqui do Vale do Piancó? Um abraço e até a próxima. Obrigado, Claudinho. Vamos responder tudo de uma vez? O senhor anota mais uma coisa aí do Vale do Piancó, que eu tenho ouvido muito quando faço programas lá, é a história da universidade. Lá naquela região não tem uma universidade, não tem um polo educacional. O pessoal de Itaporanga tem que ir para Patos, o pessoal da Construção tem que vir para Cajazeiras, ou até mesmo para Juazeiro do Norte. Então, é um clamor muito grande da comunidade lá de uma universidade, né? Uma universidade estadual ou federal, por aí vai. Vamos ver agora quem? Agora é a pergunta de Padre Francivaldo, é isso? Vamos lá, Padre Francivaldo. Padre Francivaldo Cajazeiras. Pré-candidato Ricardo Coutinho. Caso o senhor seja eleito senador, o que o senhor poderia fazer pelos parques de exposições de animais do sertão da Paraíba, que há mais de 20 anos estão parados? Uma cadeia produtiva que poderia estar movimentando, empregando, gerando emprego e renda para muita gente. O que o senhor fará concretamente por esse segmento hoje abandonado do sertão da Paraíba? Obrigado, Padre Francivaldo. E para a gente fechar, vamos à capital João Pessoa, a redação do portal Mais PB. O Alisson Bezerra também faz a sua pergunta. Fica à vontade, Alisson. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Peterson. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Olho Vivo. Boa tarde ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, pré-candidato ao Senado pelo PT. Governador, o senhor fez uma aliança para as eleições deste ano com o senador veneziano Vital do Rego. No passado recente, vocês estiveram em caminhos opostos e também em caminhos conjuntos. Por exemplo, em 2014, o senhor era candidato à reeleição e o MDB, a época PMDB, chegou a ensaiar uma candidatura própria com o senador veneziano Vital do Rego, hoje senador veneziano. À época, ele decidiu disputar o mandato de deputado federal e foi eleito. Mas na eleição de 2014, isso fazia duras críticas a veneziano, de quem se dizia adversário. Em 2018, vocês se juntaram. Veneziano foi eleito senador pelo PSB. Um ano após, em 2019, Veneziano e Ricardo Coutinho romperam politicamente novamente após a mudança que houve no comando do PSB na Paraíba. Agora vocês estão juntos novamente. Como explicar à população esse vai e vem de aliança? Essa aliança que foi formada entre Ricardo e Veneziano é apenas para a eleição desse ano? Ou será uma aliança que o senhor acredita que poderá ter uma maior duração? Não do que aconteceu em 2018, quando vocês romperam um ano após a eleição. Um outro questionamento, governador. Parte do PT faz críticas a algumas alianças que estão sendo feitas para as eleições deste ano na Paraíba, em outros estados e também a nível nacional. Por exemplo, o ex-presidente Lula tem procurado e avançado no diálogo com lideranças do MDB que estiveram liderando o processo de impeachment contra o ex-presidente Dilma Rousseff, um processo que o senhor fez questão de dizer à época que era um golpe. São procurados por Lula Renan Calheiros, do MDB, Eunício de Oliveira, do MDB, tem também o próprio veneziano Vital do Rego, que votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. O impeachment, lembro que o senhor dizia ser um golpe contra a democracia. O senhor chegou a liderar eventos contra esse processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor se sente confortável dentro do PT, de um PT que abre diálogo com pessoas que estiveram à frente, que votaram pelo afastamento de uma presidente que tinha sido eleita pelo Partido dos Trabalhadores? Obrigado, Alisson, pela sua participação. Abraçar a todos aí do Mais PB na capital João Pessoa. Lembrando aqui também, Zé, nós estamos sendo retransmitidos pelo 21 emissoras, incluindo a cabeça de rede, que é a Rádio Líder FM em Souza, e também a FM Cidade em Cajazeiras, além das emissoras do Vale do Piancó, Pombal, Catolé do Rocha, Triunfo, o Iraúna e também Santa Helena, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, e por aí vai. Bonito, Monte Oreb, Conceição, e a você que está em Pedra Branca, Nova Olinda, Itaporanga, a você que está em Catingueira e também na cidade de Princesa Isabel. Estou respondendo aí, são três questionamentos aí. Na verdade são 3 questionamentos com alguns desdobramentos, mas eu vou tentar me impulsionar. Primeiro abraçar Cláudio Nepó, saudades de encontrá-lo pessoalmente, dizer que a doutora Nova Olinda foi feita numa velocidade enorme para poder salvar uma cidade inteira de um colapso. Vocês lembram que eu fiz isso em Souza, ao captar águas das várzeas
de Souza para atender uma cidade que estava se colapsando. Eu fiz isso em Belém de Caiçara, que nem se gosta que seja de Caiçara, porque hoje Belém é maior do que Caiçara, mas Belém, Caiçara e Logradouro, que estava colapsando. Eu fui buscar água exatamente lá em Canafístula, no adutor emergencial, para poder salvar a cidade. E fiz isso numa velocidade enorme. E fiz isso em muitas e muitas e muitas outras cidades, graças a Deus. Eu nunca tive, efetivamente, nunca fiquei olhando a desgraça chegar, né? Sem fazer nada, né? Quando eu vejo o que aconteceu esse ano com Solânia e Bananeiras tem um papel hoje turístico fundamental, onde na sexta-feira o governo do estado anunciou que a partir da terça-feira seguinte, 4 dias depois, não teria mais água, que ele iria desligar as bombas. Ele não fez nenhum processo de reeducação do uso da água, de racionamento, de uma série de coisas que você pode e deve fazer para poder diminuir realmente, né, o impacto de um colapso. Pois bem, né, no caso de Itaporanga, eu fiz a doutora Nova Olinda, né? Há 4 anos eu estou fora do governo e fico profundamente triste ao perceber que uma obra dessa está parada, que não é utilizada. Por que não é utilizada? Qual é o motivo para isso? Não, precisa de manutenção, tem que ser feita. Hoje eu estou trafegando, vindo de Santa Helena, Triunfo, o que eu encontrei de estrada destruída é impressionante, rapaz, é impressionante. Estradas que eu tinha feito, que eu tinha recapeado, enfim, mas estrada é assim, é igual, por exemplo, coleta de lixo, você faz um dia e depois você vai embora? Você tem que fazer todos os dias. Você tem que manter a qualidade do asfalto sempre. É assim, você tem que ter recursos para isso. Um governo que não sabe disso, eu não sei, porque está tudo destruído. Eu tenho vídeos de tantas estradas que foram feitas, que foram recapeadas, realmente demonstrando que não foi assim que nós tentamos mostrar como se governava, né? Então, essa adutora, eu lamento, se precisa de alguma manutenção, tem que ser feita, não tem por que não ser feita. Eu abri esse programa aqui dizendo que eu enterrei aquela era da pobreza infinita do estado da Paraíba, de um estado que não tinha nada, não tinha recurso para nada, o discurso era sempre o mesmo, conversa fiada. Eu vou repetir, conversa fiada. Com relação à universidade, eu lamento profundamente não ter conseguido instalar o EPB. Eu fiz tudo aquilo que precisava fazer, preparei uma escola para doar o EPB, reformei a escola, que eu não lembro o nome, em Piancó, acho que é Santo Antônio, não sei, eu não vou citar o nome. Santo Antônio, que é a principal. Né? Pronto. Reformei a escola, coloquei lá à disposição, fiz um acordo com o reitor no ato que eu ia nomear, e simplesmente esse acordo foi rompido e o próprio Consune, imagine, que desfeita, não só com o governador, mas com a região inteira, disse que não implantaria, porque estava contaminado com essa disputa aí, né, política, coisa que eu tentava abstrair. Tanto é que eu nomeei todos os procuradores e todos os reitores da UEPB, eu tinha lá a lista, eu nomeava. Nem sei se fiz certo, mas nomeava, né? Pessoas que me criticavam, eu nomeava. É esse o meu sentimento. Mas, infelizmente, não pude, mas antes tarde do que nunca, né? A região do Vale do Piancó precisa de grande centro universitário, se bem que nós já temos o IFPB, né? Eu lembro que o IFPB, antes do Lula assumir, havia um IFPB na Paraíba, em João Pessoa. Quando o presidente Lula assume, nós já temos hoje 22. E o importante é o seguinte, é que quando o Lula e a Dilma saem, acabou a safra. Porque a derrubada da presidenta Dilma foi para estancar a ascensão das pessoas, a democratização do Estado brasileiro, ou seja, a ascensão das pessoas às universidades e, a partir das universidades, aos melhores empregos. E isso, na verdade, é a essência da democracia. Eu lutarei para levar não apenas a universidade estadual, mas uma universidade
um campus da Universidade Federal, no caso da UFCG. Eu lembro que a Paraíba conheceu a ampliação da Universidade Pública Federal em Mamanguape, Rio Tinto, Cuité, Sumé e Pombal. Quem implantou isso? Lula. Quantas universidades nesse período de Bolsonaro foram implantadas? Ao contrário, ele quer fechar todas. Ele está agarroteando, asfixiando do ponto de vista de recursos financeiros, né? Então, esse é o meu compromisso. É um compromisso, não é eleitoral, não é nada disso, é um compromisso de vida. Eu acredito nisso. Eu sei como uma universidade muda uma região e muda profundamente. Lá tem um IFPB, mas só com cursos técnicos. E aí a luta do senhor enquanto senador, se for eleito, é para trazer um curso superior lá para lá. Trazer curso superior, mas mais do que isso, trazer a Universidade Federal. Deixando bem claro isso. Além do curso superior para o IFPB, trazer a Universidade Federal e depende de recursos, lutar, depende de recursos e de política e de visão política, né? A universidade, o ensino, a educação é a principal estratégia para democratizar ou não uma sociedade. A chave é a educação. Se você eleva o nível da educação pública, a universidade fica mais democrática. Se você garroteia a educação pública, ela fica menos democrática. Né? Então, essa é uma questão de democracia, não é nem uma questão de... É democracia que nós estamos falando. Democracia real, né? Verdadeira, não é aquela democracia simplesmente de votar em alguém durante 4 anos. Finalmente, Cláudio, a nossa luta, que é a luta do povo, será pelo terceiro eixo. E eu digo uma coisa para você. Eu não teria um terceiro mandato, evidentemente, mas se porventura, se fosse essa a regra, eu tivesse continuado, eu já teria concluído, em 2020, eu teria concluído a adutora Transparaíba, que João Azevedo parou, que é a que leva água de Boqueirão, as águas que vêm de São Francisco, para todo o Curimataú, que é a região que menos chove na Paraíba, e para várias cidades do Seridó. Eu já teria concluído, porque até os tubos nós compramos, o meu governo comprou, você passar ali por Soledade, você sabe o que eu estou dizendo, é uma montanha de tubo. Nós compramos porque nós economizamos 30%. Fizemos uma licitação específica, economizamos 30%. Começamos a obra num ritmo alucinante, porque aquela obra, para mim, era a afirmação de que a Paraíba, ela tinha saído daquele patamar de mendicância. Ela era capaz de grandes voos, uma obra toda com recursos próprios, 225 milhões. Deixei 500 milhões em caixa, livres. Eu vou repetir, $500 milhão. Foi isso que eu deixei ali dentro, em caixa. Eu tenho todos os extratos, então ninguém inventa de me contestar não, porque não daria certo, né? Além disso, né, ao ter concluído, se eu continuasse, né, isso aqui é uma abstração da minha parte, eu teria procurado o governo federal e disse, vocês não querem fazer não o terceiro eixo? A Paraíba faz, porque é uma obra mais barata do que a obra que nós estávamos fazendo da adutora Transparaíba. É uma obra que pega as águas ali em Mauriti, no Ceará, no sul do Ceará, faz um pequeno túnel no meio da serra que divide os dois estados, cai no açude de Condado e dali o Rio Piancó. Não é uma obra grande. Do ponto de vista de recursos, para a União, é uma obra pequena demais, é um pingo ali. Portanto, essa obra, ela vai estar na nossa pauta e, se Deus quiser, vai estar na pauta do presidente Lula, que foi um homem que lutou até contra a greve de fome de bispo para poder fazer uma obra que vocês sabem o quanto ela é importante aqui. Com relação ao padre Francivaldo, padre, eu acho que eu serei um membro do Legislativo, não serei um membro do Executivo, né? Eu tenho funções. Agora, a voz e as ações e as articulações necessárias para desenvolver a pecuária, porque nós precisamos desenvolver a pecuária para ativar o parque, né? Porque senão, como é que nós vamos ocupar o parque se nós não tínhamos uma pecuária desenvolvida? Nós precisamos desenvolver a pecuária. Nós já tivemos aqui próximo, na década de 70, 80, uma grande bacia leiteira aqui na região de Souza, né? Eu mesmo tinha feito, através da Sinep,
com aquele pessoal da ISIS, né? Com o nosso Marcos, né? Marcos, que faleceu. Porque qual era a ideia de Marcos? Colocar uma fazenda modelo, ao invés de importar o leite, como a ISIS, que é um grande laticínio, importa, ele compraria, ou seja, era algo casado. O Estado daria lá um espaço, instalaria a fazenda modelo, nós entraríamos incentivando o pequeno produtor a ter as suas 10 cabeças de vaca, né? Até o seu rebanhozinho, produzia e venderia para quem? Para a iniciativa privada, para o laticínio. Perfeito, né? Nós tivemos o infortúnio de perder Marcos, e isso também, aí depois eu saí, e isso me parece que parou. Mas eu acho, Padre Francivaldo, que essa questão dos parques de exposição, que você tem razão, ela passa pela potencialização da nossa pecuária, que é uma atividade necessária para todos nós. Com relação a Alisson, né, veja bem, não corresponde, você não falou a realidade. Né? Não tem nada disso. Em 2014 nós caminhamos juntos. Pelo fato de ter vital candidato para o primeiro turno, não quer dizer que a gente estivesse rompido, é um direito de cada partido colocar candidato. Eu vou romper com alguém porque alguém quer disputar, é um direito. Eu disse a eles, não tem qualquer problema, vamos, né? Por que é que eu vou impedir que uma força política possa se estabelecer? Vital do Rego foi candidato de uma forma legítima e no segundo turno nós nos unimos. Né? Então, ao contrário, 2014, 2018, né? 2020 nós não rompemos. Houve uma decisão de veneziano em retornar ao MDB. É uma decisão dele. Para isso, ele não precisa romper comigo, nem eu romper com ele. Né? O mundo não é feito só de brigas. Né? Tem algumas pessoas que acham isso, mas não. O mundo é feito de outras coisas. Então, veneziano voltou ao MDB porque achou que deveria voltar ao MDB. É uma decisão pessoal dele. Eu não posso ter o poder de controlar as pessoas, sabe? E dizer às pessoas que vai para ali ou para cá. Não é essa a minha ideia, não é essa a minha vontade, e nem eu tenho tempo para isso. Né? Então, nós não temos o porquê explicar desses supostos e não verdadeiros rompimentos, porque desde 2014 nós estamos juntos. Em 2004, eu ganhei a eleição no primeiro turno para prefeito, peguei ali o meu gol, que eu tenho um golzinho e tal, fui embora para Campina e fui fazer a campanha de veneziano, 2004. Né? Então, essas coisas todas, né, elas são explicadas dessa forma, com a trajetória, com o correto. O correto é isso que eu acabei de falar aqui. E eu me sinto muito à vontade de estar hoje dando continuidade a isso, apoiando a candidatura de veneziano, que, na minha opinião, será o próximo governador. Não é apenas uma torcida, é uma leitura, digamos assim, dos fatos da política, do pouco que eu entendo, né? E uma leitura de pesquisas, uma leitura de apoios, essas coisas todas estão aí ao nosso redor para serem entendidas, não para serem torcidas, né? Agora, e se eu me sinto confortável, é claro que foi um golpe. Não vou dizer que não foi um golpe, foi um golpe. Ora, você teve a derrubada de um governo sem crime de responsabilidade para alterar a agenda econômica e política do Estado brasileiro. Isso é evidente. Não é porque Eunício ou qualquer pessoa que tenha votado deixa de ser golpe. Agora, nesse processo, você teve os construtores, você teve aqueles que tiveram que acompanhar. Muitos de uma forma refratária, muitos sem querer, alguns sendo cobrado deles uma questão que era a fidelidade partidária. Se não votasse, seria punido, perderia mandato, coisa desse tipo. Fecharam questão. Além do que você tinha uma situação no Brasil, porque hoje a gente está um pouco distante, né? A gente talvez não lembre muito, mas a situação do Brasil era muito delicada. A situação do Brasil, rapaz, a grande mídia, ela teve um papel, na verdade, o grande golpe quem deu foi a grande mídia. Sem a mídia, a Lava Jato não tinha passado 2 semanas.
essa mentira de triplex de Lula, essa falta de vergonha, essa pouca vergonha, né, não teria demorado 3 semanas, porque ela não tinha a menor sustentação. As mentiras contra mim, essas não teriam passado, porque a primeira coisa que uma grande mídia isenta seria, olha, me dá aqui uma prova. Pronto. Diz aqui, ó, o patrimônio de Ricardo aumentou. Pronto. Aí pronto, o patrimônio de Ricardo aumentou. Não teve nada. Olha aqui o superfaturamento. Não tinha, não. E olha que o superfaturamento, a culpa nem sempre seria do governante, né? Porque você não pode ser. Então, me parece que o Lula já respondeu isso quando telefona na minha frente para o senador veneziano e disse, vem aqui conversar. Você quer prova melhor? Então não tem desconforto nenhum. Eu estou bem, aliás, eu estou num dos melhores momentos da minha vida, porque talvez hoje eu saiba o meu tamanho. E em muitos momentos, Zé Dias Neto, eu talvez não observasse o meu tamanho, sabe? Eu não estou jogando confetes em mim, não, mas eu percebi que eu era muito maior daqueles que tentaram me destruir. Eu percebi isso claramente, porque se eu num meio que não é um meio tão sacro, é um meio profano, é um meio difícil, né, que é o meio da política, se eu consigo, num momento como esse, ser notado como alguém que é indesejável para esse tipo de gente, que destrói a democracia, destrói o Estado de Direito de acordo com o seu sentimento, de acordo com o seu, pior sentimento possível, é porque eu tenho valor, compreendeu? Então hoje eu estou nesse melhor sentimento, porque eu vejo um monte de gente preocupada comigo, contra mim, né? E não tem o que dizer, né? Não consegue, porque as pessoas querem saber o seguinte, amigo, como é que pode ser essas coisas todas, se o Estado se desenvolveu tanto? Se todos os indicadores sociais, econômicos e humanos dispararam na Paraíba. Como é que pode um governo chega, faz Perpetão, Teatro Ica, Estrada do Amor, Escola Técnica, Cidade Madura, aqui numa cidade como Cajazeiras, né? Faz as estradas todas, faz a doutora da Zona Norte, faz... eu estou aqui com meu queridíssimo companheiro de caminhada, deputado Jeová Campos, e ele sabe disso. Ou seja, como é que um governo faz tudo isso, né, e depois deixa de ter tudo isso? Deixa de ter os investimentos para outras coisas? Como é que é possível? Esse dinheiro saiu de onde? Produziu dinheiro? Não produziu dinheiro, não. O governo não produz dinheiro. O dinheiro está lá. O que eu fiz foi espremer no canto para poder esse dinheiro chegar no outro canto onde as pessoas precisavam. Então, esse discurso dos adversários, ou essa pauta negativa, ou esse negócio que fica remoendo, isso não dá mais ibope, não. Eu não era nem para eu dizer isso, né? Porque eu estou dizendo um negócio para alertar os adversários, isso não dá ibope, não. Isso foi vencido. Nós vencemos isso, compreendeu? O povo venceu isso. É essa a história. Enquanto esses meninos ficam falando nessas coisas todas, tá perdendo tempo, porque o povo está entrando por um ouvido e saindo por outro, compreendeu? E o povo está querendo saber o seguinte, como é que eu faço para ter da política uma melhor condição de vida na próxima quadra, já que nessa foi muito ruim? É isso, esse é o debate que nós temos, né? E eu estou tentando responder esse debate, Ricardo, exatamente dessa forma. Nessa pré-candidatura ao Senado, já está definido os nomes dos companheiros de Ricardo Coutinho na suplência, já que o senhor já coloca-se como definitivo realmente, em contramão de tudo aquilo que seus adversários têm dito, de que Ricardo não será candidato, o senhor confirma de que é elegível, de que está na disputa, está vivo, está no melhor momento da sua vida. Quem é que vai acompanhar Ricardo nesse melhor momento da sua vida? Desde que em 2010 também tinha isso, né? Com Cássio, né? Você lembra? Isso. Não era tão forte como comigo, porque eu, de certa forma, para uma certa turma da política, eu sou, graças a Deus, uma unanimidade. Eles não gostam. Eu quero dizer que eu não me sinto mal com isso, não, eu me sinto bem. É sinal que eu sou diferente. A diferença é a arte da política, amigo. Ninguém se iluda com isso. Ninguém acha que eu me sinto, sabe? Quando eu vejo uma certa tropa ali, dizendo, olha, eu não gosto dele, e preocupado, eu digo, eu estou fazendo bem o meu trabalho, né? O meu trabalho está sendo bem feito. Então, eu, né, estou aqui nessa caminhada, afinal, se eu não acreditasse que eu seria não só candidato
mas que o povo me elegeria, eu não sairia de João Pessoa. Imagina, para estar aqui ontem em Santa Helena, Triunfo, Iraúna, Cajazeiras, hoje daqui a pouco Carrapateira, São José de Piranhas. Ou seja... Vai para Souza também? Vai passar para Souza? Não, volto, eu vinha para Souza na terça. Aí o nosso presidente, com a saudade da Paraíba enorme, ele antecipa. Aí os adversários dizem, olha, Lula não vem dia 4, não vem dia 12, como se isso fosse ruim. Ele antecipou. Inclusive, atribuíram essa mudança a Ricardo. A mim atribui um monte de coisa, mas essa não foi. Vai ser em Campina agora, né? Vai ser em Campina, que é mais central, ou seja, nós vamos fazer um ato religioso, são 2 atos, né? Eu estou dando aqui em primeira mão, ninguém sabe ainda, mas eu estou soltando aqui, um ato religioso. Não é exclusiva. Exclusivo, um ato religioso. Nós vamos reunir lideranças religiosas de todas as religiões, sem exclusão de nenhuma. Você lembra que eu fui com muita honra o governador que substituiu, eu sou católico, mas substituí a missa por um ato ecumênico na posse. Isso. Foi eu que fiz isso. O primeiro governador que fez isso. O primeiro que fez isso e todas as religiões, eles tinham lá direito, né, de estar presente, né? E nós vamos reunir todo mundo para falar sobre intolerância religiosa, coisa que é presente, sobre paz, sobre construção de um novo, e esse encontro vai ser com o presidente Lula. Nós queremos que esses religiosos do estado inteiro, né, se reúnam com o presidente e conversem sobre isso. O Brasil precisa conversar sobre isso. Você não pode ter pessoas se achando assim, em condições de invadir uma festa de aniversário de alguém que nunca tinha visto, meu caro André Gadelha, que aqui está, deputado, que nunca tinha visto antes, invade a festa e mata um cidadão que está lá comemorando, que botou uma bandeira do Lula atrás. Ou seja, isso não é coisa para o Brasil. Nós temos que conversar sobre isso. E o palco disso será a Paraíba, onde o presidente Lula, né, a partir de uma simples ideia minha, mas ele irá conversar com todas as matrizes, né, religiosas sobre isso. Será no Hotel Garden, às 11 horas, e só à tarde é que nós vamos fazer esse grande ato que será no Parque do Povo. Mas, assim, essa antecipação foi mais uma vontade de Lula de vir mais cedo à Paraíba, né? Aí os adversários dizem, olha, ele não vem, ele agora vai desmanchar, não tem mais apoio, não tem... Aquela paranoia, que a Paraíba virou uma paranoia, né? A política na Paraíba virou um negócio, né, os palanques que você tem é um negócio horroroso, né? Um negócio horroroso, é um negócio que você não tem. Agora, por que isso? Porque está faltando liderança, amigo. Quando você não tem liderança, as coisas é aquela coisa gigante com pé de barro. Aí, né? Aí vai para um lado, vai para o outro. É verdade o que eu estou dizendo, todo mundo sabe que é verdade. Não tem liderança, não tem comando. Então, cada um que queira ser mais do que o rei, e o pior que né? Quem já viu? É senador que se escolhe um ano antes, e o último a saber é quem governa. É o último a saber. Não é o que eu estou dizendo. O senhor concorda, por exemplo, muita gente quando vê esse cenário na Paraíba diz assim, e lembra, né? Se fosse Ricardo Coutinho governador, não aconteceria isso. Ricardo concorda com isso? Rapaz, não aconteceria não. Aconteceria não? Não. Cada um tem o direito a tomar o seu caminho. Isso é um direito inerente à pessoa. Agora, para conviver com a minha responsabilidade de conduzir um projeto, aí de jeito nenhum, não é assim não. Não pode ser assim, porque o comando, a liderança, ela pressupõe a constituição de um respeito coletivo a quem se propõe a liderar. É assim que são as coisas, sabe? Ou pelo menos deveria ser assim as coisas. Comigo eu não me proporia a comandar um projeto sendo desrespeitado dessa forma, não. Ora, né? Eu não estou atrás de um cargo pelo cargo, eu não quis ser governador pelo cargo de governador. Se fosse assim, eu teria sido senador em 2018. Qual é o político desses aí? Eu não quero nem que vocês respondam agora, pode pensar 2 semanas. Qual é o político da Paraíba que deixaria de ser senador numa eleição como aquela, numa eleição que o governo ganharia com qualquer candidato, todo mundo sabe disso, o governo ganharia.
Qual é o político que deixaria de ser senador para poder dizer, não, vou investir no projeto, eu quero ver esse Estado ampliando suas condições, suas chances, eu vou investir no projeto. Qual é o político que faria isso, a não ser, modéstia à parte, Ricardo Vieira Coutinho? Porque eu fiz. Se eu não tivesse feito, até se eu fosse dizer, a turma dizer, eu duvido, isso é conversa e tal. Mas eu fiz isso, eu acreditei nisso. E faria novamente caso eu acredite nas pessoas, é isso. Eu não quero perder minha condição de crença nas pessoas, não. E os suplentes já foram definidos? Rapaz, essa pergunta eu já pensei que você já tivesse vencido. Não, rapaz. Tá vendo? Olha, às vezes eu acho que eu sou mais inteligente, sou nada, eu sou menos inteligente. Né? Não, mas aí nós estamos ainda, eu estou ainda discutindo isso, mas eu acho que nesses próximos dias, né, eu vou anunciar. Pode ser um sertanejo? Eu quero suplentes que primeiro, independentemente de onde tenham nascido, mas se por acaso eu tiver que sair, eu me licenciar, eu quero saber que a política é intocável. A política é intocável, porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Minha história aí, a turma meio que derrapou, como se diz, né? Então Você esperava isso? Se eu tivesse esperado, se eu desconfiasse, você acha que... Vou te dar um exemplo. Você acha que o atual governador era candidato sequer? Mas avisaram a Ricardo de que Ricardo deveria ter cuidado. E poderia, na época, por exemplo, optado por outra pessoa. Mas Ricardo manteve, por exemplo, o nome de João, mesmo tendo sido avisado por aliados. Se arrepende? Porque eu não acreditava. Mas se arrepende? Eu não me arrependo, porque eu faria a mesma coisa se eu confiasse. E eu quero continuar confiando nas pessoas. Sabe, a pior coisa é alguém não confiar no próximo. É horrível. A gente está já com o horário, que eu sei que o senhor tem outra agenda, só para terminar. Não, aqui. mas eu acho que a conversa está boa. Tá aqui, vai ter entrevista já com o André Gadelha aqui, já. Atenção, Souza, daqui a pouco tem André Gadelha. O mestre André, eu estou tomando um tempo. Não, mas já. Mas é uma pergunta que todo mundo está em casa e gostaria de olhar para Ricardo agora e dizer assim, Ricardo, você apresentou João Azevedo, foi você que apresentou, foi você que pegou na mão, você que levantou a mão de João Azevedo. João Azevedo era seu amigo confidencial. Eu digo isso porque quando João Azevedo venceu as eleições, eu entrevistei ele no mês de outubro, pós a eleição que ele ganhou no primeiro turno. Depois eu entrevistei João Azevedo quando ele assumiu, inclusive foi o primeiro veículo de comunicação, com a ajuda de Luiz Torres na época, para entrevistar João Azevedo, até agradeci. E lá, quando ele foi, estava a entrevista marcada, eu vi que ele estava, não estava bem psicologicamente. Ele disse, olha, pessoal, só vou dar essa entrevista porque eu já marquei. E eu comecei a entender ali que tinha algo errado. E conversei com o Luiz Torres na época. Luiz, olha, está aí um processo aí de distanciamento. E imagine na cabeça de um jornalista, de um radialista do sertão, dizendo, gente, já? Porque geralmente é assim que acontece. Para prefeito, André, para vice, quando o prefeito ganha. A gente tem casos aqui bem perto da gente que quando o prefeito ganhou, na posse, o prefeito que já estava se estranhando. E a urna aqui próximo, já no dia, já estavam à distância. Então, o que passava pela cabeça de Ricardo, todo mundo pergunta, o que é que Ricardo pensa desse distanciamento? Será que Ricardo falou com o João? Será que teve um diálogo, dizendo, não, peraí, não é assim, você... Porque todo mundo tem essa pergunta. Inclusive tem gente que diz, por exemplo, o rompimento, o auge, para que houvesse o rompimento, é porque João não se permitiu ser um boneco na mão de Ricardo. Bobagem, né? Bobagem. Quem diz isso não sabe absolutamente nada. E eu acho que essa era uma boa pergunta para que o atual governador pudesse dizer a Paraíba, né? Mas quem rompeu? Essa é a pergunta que muitos fazem. Olha, eu passei a saber depois, né, que até durante a campanha, né, você tinha críticas à minha condução, que aqui para nós, a minha condução foi muito importante, né? Não é jogando flores, mas eu conduzi corretamente, eu armei todo o xadrez, e não era para mim não, então fica à vontade de falar, porque se fosse para mim, é outra história. Eu até ficar dentro do governo, porque ele me pediu, em março de 2018, ele pede para falar comigo na Granja, tá bom. Disse, rapaz, se você sair do governo, 2 meses eu estou atropelado, ninguém me conhece. Me disse exatamente isso.
Eu não disse nada para ele, mas disse, olha, eu acho que se eu sair do governo, a chapa fica muito forte e nós vamos ganhar. Não tem a menor dúvida disso, nós vamos ganhar. Não vamos, eu não aguento, eu não vou aguentar, tal, lá vai, ninguém me conhece, tanto é que a história do meu nome saiu daí, né? Para poder fazer conhecido alguém, porque é uma afirmação um pouco idiota, digamos assim, alguém dizendo, meu nome é, não é? Mas nós adotamos para que a gente começasse um processo de uma campanha que demonstrou a força de um projeto, a força de um governo. Passado isso, eu tentei naturalmente continuar a governar a Paraíba, entregá-la, como eu entreguei, com 500 milhões livres em caixa, com 800 milhões em convênios em execução, só aí vai 1 bilhão e 300, com todas as contas pagas, todas elas. Não havia conta para pagar em janeiro, não. Todas elas pagas. Não, sabe, não, é uma loucura você pensar nisso, porque eu sei como eu peguei a Paraíba e qualquer um que tenha governado sabe como pegou. Né? Então, e com o Estado para cima, um Estado... Vocês são jornalistas, vocês nunca viram o Estado daquela forma, sabe, um protagonismo, Pois bem, o atual governador começa a se esquivar, né? Provavelmente ele tinha um problema muito sério com essa coisa de sombra, ele achava que eu seria uma sombra. Imagina, um cara que não foi nem candidato, se eu quisesse ser sombra, eu teria sido senador. E estava a sombra ali feita, não tinha para onde. Eu não fui candidato. Né? E o cara inculcar que essa sombra faria mal a ele, imagina a arrogância, né? E começou a se distanciar, parou logo todas as obras. Aí, amigo, para a obra que é emprego, que é dinheiro circulando nos pequenos municípios, mexeu comigo. Para a obra, rapaz, não pare a obra, não para a doutora Transparaíba, não para a escola. Aí parou tudo, né, para poder achar. Olha a ideia. Algum grande estrategista deve ter chegado e deve ter dado essa preciosidade, né? Dizer, para tudo e deixa para perto da campanha de 2022, né? Isso é uma bobagem, um tiro no pé horrível, né? Um estrategista desse eu mandaria para Taiwan, mandaria para o Vietnã, para um lugar bem longe, para que o cabo mais nunca falasse comigo, né? E tanto é que deu nisso, tá aí, parou todas as obras e começou a ressuscitar o conservadorismo aqui dentro do estado da Paraíba. Se agarrou com o que existia de mais atrasado, né? Contribui para ressuscitar um Cícero Lucena que está aí, quem anda de João Pessoa é como se estivesse andando aqui no caminho para Triunfo, só tem buraco. Né? Ou seja, como se dão bem na ineficiência e na incompetência. Né? E eu apenas acreditava, Zé Dias, que ele poderia cumprir o papel de pegar um Estado como esse que eu citei e dizer, vamos tocar para frente, mas ele não conseguiu cumprir esse papel. Porque eu descobri também, e era uma falha minha, que comandar é diferente de ser comandado. Totalmente diferente. Porque se eu comandava o governo do Estado e ele estava numa secretaria que o governo construiu 1.200 quilômetros de adutora, 1.200 quilômetros, como é que esse homem que estava na secretaria, cumprindo as minhas ordens, ele passa a mandar no Estado, afasta todo mundo que tinha contribuído para a sua eleição e não consegue fazer 50 quilômetros? Como é que é possível isso? Então, comandar é diferente de ser comandado. Tem gente que dá para ser comandado, mas tem gente que não dá para comandar, para liderar. Porque liderar não é a canetinha, não. A caneta, ela seca, né? Secou agora, né? E agora, como é que faz? Né? Comandar é você ser reconhecido como tal. É isso que me parece, assim, importante, né? E isso não é uma coisa ruim que se diga de alguém, não. É uma coisa natural. Tem gente que faz uma coisa, tem gente que faz outra. Não é nada depreciativo, não. Não é nada depreciativo, não. É algo que é fundamental, que não se pode efetivamente esconder isso. Então, o que aconteceu foi esse distanciamento e me parece também que, no final das contas, as forças ocultas,
né, que interferiam na política lá da Lava Jato e depois, com a continuação da Lava Jato, que é a Calvário, encontraram um terreno fértil. Não encontraram em mim, porque eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. Né? Mas encontraram ali um terreno fértil. E aí você começou até a tentativa de criar provas falsas contra mim. Provas falsas? Você não faz isso nem contra o inimigo. Como é que você faz isso contra um cara que te deu vida política, rapaz? Não é? Mas eu acho que cada um dá aquilo que pode dar. E, na sequência, paga, né? Ou responde por aquilo que fez. É assim, a vida, ela tem suas energias, né, internas que levam a isso. Eu estou, como eu disse, bem de vida, bem na vida, né? Eu estou bem com minha família, eu estou bem com os meus amigos que restaram. Rapaz, pense, porque às vezes tem amigo que é estorvo. Tem amigo que você não larga, porque eu não sou de largar ninguém. Eu tenho essa, para alguns é defeito, para mim é qualidade. Eu não rompo com ninguém. Quem quiser que rompa comigo. Eu sou desse jeito. Quem vai comigo, continua comigo. Né? Eu sou uma pessoa leal. Eu sou leal. Né? Pode perguntar a qualquer pessoa, você não encontra ninguém que diga, não, esse cara é desleal. Não encontra ninguém. Pode não gostar de mim, pode dizer que, não, esse cara é estourado, esse cara diz um não na frente da gente, quando a gente podia pelo menos ajeitar a situação para dar uma esperança. E eu aprendi a ser dessa forma, né? Meu pai dizia que é melhor um não verdadeiro do que um sim mentiroso. Eu sou dessa turma, dessa condição. E hoje eu estou muito bem, estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu tenho uma opinião política que, graças a Deus, não muda. Né? Eu não fico com um discurso que não cabe no modelo. Né? O meu discurso cabe no meu modelo. O que eu digo, você pode ver que é a minha vida. Eu não me adequo a situações. É assim que eu sou. Agora, tem gente que não, né? E esses encontros que a vida proporciona, vai acontecer, né? E eu tenho certeza que o Brasil, primeiro Brasil, porque não adianta você olhar para a Paraíba, achar que a Paraíba vai ser alguma coisa se a gente não sair dessa paranoia que o Brasil se meteu. Nós estamos no surto, né? Essa é a verdade. Nós temos que resolver a situação do Brasil, nós temos que curar nossas feridas, nós temos que olhar para esse país, para a economia e dizer, não é possível que um país desse tamanho, dessa magnitude, com esse mercado interno que nós temos, sabe, não é possível que o Brasil fique isolado, nós estamos isolados do mundo, nós não sabemos como será 2 dias depois de amanhã. É assim que está a nossa economia, nós precisamos recuperar prazos longos, né? Nós precisamos curar as feridas sociais, nós temos que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, vai ser muito difícil esses próximos anos. É por isso que eu quero estar no meio, para tentar contribuir com isso. Mas eu acho que o único perfil concreto, que você sabe que tem capacidade para isso, é o perfil do presidente Lula. Né? Então eu acho que essa é a parte mais importante. Mas eu também sei que não adianta botar Lula como se ele fosse um milagreiro, como se ele fizesse mágica, né? Sem dar a ele o instrumento da governabilidade. Sem dar a ele. Como é que você quer mudar o Brasil com Lula e vota num senador contra o Lula? Vota num deputado federal contra o Lula? Como é que... Olha, então você não quer mudar. Então teu candidato não era esse. Então, se ajustar essas coisas, o Brasil pode melhorar o seu Congresso. Eu acho que o Congresso que vai vir no dia 2 de outubro será um Congresso melhor do que o Congresso atual, que é muito ruim, né? Infelizmente é muito ruim. Apareceram uns bichos grilos que eu nunca tinha visto na vida, saíram das catacumbas, não é possível, são uns debates terríveis. É gente que se alimenta de fake news, passou a ser... E ao mesmo tempo eu acho que nós vamos eleger um Congresso melhor. E eu quero um presidente melhor, e eu quero com isso ter também uma Paraíba melhor, né? Não é tão simples, mas eu creio nisso. Eu acho que as coisas estão se desenhando. Para a gente fechar aqui, Ricardo, já caminhando para o finalzinho dessa entrevista, é verdade que o senhor dialogou recentemente, inclusive hoje, informação que a gente recebeu, com o prefeito de São José de Piranhas, Baulins? É verdade. O senhor espera contar com o apoio de Baulins? Eu espero. Se ele quiser me apoiar, vai ser um
Então o Ricardo está de portas abertas. Não, até mesmo porque... Já tem até foto, já. Até mesmo foto porque Bal é um talentoso gestor, né? É uma pessoa que eu acompanho há muito tempo. Eu não estou chegando, né? Seria talvez mais difícil compreender se chegasse a turma do outro lado, porque a turma do outro lado nunca fez nada ali para São José. A turma do outro lado não, sabe? Chico Mendes, o senhor chegou a conversar com o Chico Mendes já? Não. Com o Chico Mendes eu não cheguei a conversar. Mas está aberto para esse diálogo com o Chico Eu Mendes? nunca conversei com o Chico Mendes porque não nos encontramos e ele também não me procurou. Eu tenho que ter um cuidado porque geralmente o candidato majoritário, ou então a pessoa que tem a trajetória que eu tenho, eu não posso, e também por uma questão pessoal, não posso constranger ninguém. Isso. Então eu sou um cara muito cuidadoso. Se você me vir chegar por exemplo, num restaurante, eu entro assim pelas pontas, tem gente que entra gritando, né, para ser notado. Eu entro pelas pontas, sento na minha mesa, fico lá caladinho e tal. Eu não sou de fazer isso. Não estou dizendo que quem faz está errado, não. Agora, eu não sou. Então, eu não tive a oportunidade, eu acho que Chico Mendes deve estar numa corrida aí, né, alucinante. Mas né? Jeová está aqui do lado do senhor. Pois bem, então com Jeová eu me entendo há décadas. Jeová é um querido companheiro, nós temos militância. Leal, né? Nós temos militância juntos, né? Nós construímos uma grande parte desse pensamento de luta aqui até dentro do PT, dentro da esquerda democrática, dentro dos setores progressistas, nós construímos da mesma forma. Jeová é uma liderança importantíssima. Nessa metade aqui, ela não dança na Paraíba, claro, mas na metade da Paraíba ele é o principal nome que nós construímos. E quem conhece Jeová sabe que Jeová paga o preço também da lealdade a Ricardo Coutinho. Sem dúvida. Mas assim, a gente não faz as coisas, gente como Jeová, não deixa a parte como eu, não faz as coisas só pensando no atual momento. Verdade. Né? Faz as coisas pensando numa coerência de vida e que ali na frente nós retomamos o prumo, né, e a condição da história. Eu não poderia, estava aqui há pouco momento, Márcia Lucena, né, que é ex-prefeita do Rivelino. Então, eu sentiria muito se eu perdesse essas pessoas. Aí seria um vazio grande, porque é gente assim que construiu, eu costumo dizer a Rivelino, que eu sentava ali na padaria que ele trabalhava, para lanchar um pãozinho delicioso que tinha lá, tinha um pão doce, rapaz. Eu vinha aqui fazer reunião, tinha um fusquinha, saía lá de uma pessoa, sentava, a gente fazia reunião satisfeitíssimo, às vezes tinha 10 pessoas, 15, era uma maravilha. Entre eles, Severino Dantas. Né? Severino Dantas, né? Entre eles, o grande Severino Dantas. Ou seja, é desse povo aí que faz a história ser diferente. Não se iluda, às vezes não são nem maioria, mas é esse povo que faz a história diferente. E nós precisamos da diferenciação na história, né? Porque se a história fosse a mesma, a gente estava nas cavernas ainda. Então, é isso que eu acho que é fundamental. É essa turma que às vezes é incompreendida no momento, mas lá na frente, sabe? É por isso que a minha posição em 2016, eu não me importava em ser solitário. Porque eu sabia que eu tinha razão. Ora, eu estava em paz com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu construo. E eu sabia o que daria. E disse, e infelizmente aconteceu. Então eu tenho, assim, essa tranquilidade de enfrentar as tormentas. Eu nunca nadei a favor da correnteza, né? Eu sou aquele que, eu vim dos movimentos, com muita honra, sou filho de uma costureira, nós tínhamos 10 lá em casa e, enfim, eu sei como é que é essa coisa do trabalho, das dificuldades, de poder você vencê-las a cada momento. E eu fiz isso, eu fui candidato a governador, dizia, mas isso daí não passa da Ponte Sanhauá. Aí eu passei da Ponte Sanhauá, vim bater em Cajazeiras, em Cachoeira do Zinho, ganhamos a eleição. Depois dizia, agora perde, porque aí agora vai pegar um cabo que é danado e tal, tá bom. Ganhei as eleições, né? Depois, sabe, apresenta uma pessoa que tal, independentemente do que aconteceu depois, nós ganhamos as eleições. Eu ganhei as eleições, né? Não se iluda com isso, eu sei disso. Não estou jogando confetes em mim, mas essa é a verdade. A verdade da história é essa.
né? Da mesma forma, em 2004, rapaz, era esse daí, tal, fizemos uma frente e tal, derramaram dinheiro quando abriram as urnas, 2/3 dos votos era de um cara, sabe, um cabeludo, um mago cabeludo, que fez uma campanha em cima de um tamborete, com um carro de som, né, daqueles, rapaz, bem pequeno, som horroroso. Ganhamos as eleições. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Com megafone, o que é que eu quero dizer com isso? Não é que não duvidem de mim, não, porque eu não sou nada nesse processo, mas não duvidem do povo, né? Aqueles que acham que por intermediários, ou que por isso, ou aproveitando das fragilidades ou necessidades do povo, eles vão estar sempre por cima, não se iludam, não. A cabeça vai mudando, as pessoas... Agora, recentemente, você viu um cara que se dizia o liberal, aprova R$200 a mais de um auxílio, para quê? Pateticamente, para tentar enganar o povo. E quando eu vi, o Lula subiu mais ainda. E o povo vai ter os 200. E Lula vai manter. Compreendeu? Então, essas coisas todas estão no nosso cenário. A gente precisa assim, reconhecer essa caminhada, porque, para mim, quando a gente deixa de reconhecer, é a pior coisa possível. Eu estou muito feliz e acho que essa Paraíba e esse Brasil vão tomar jeito. Estamos puxando a minha orelha aqui, que o senhor já tem outro compromisso.